alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FII. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo UBSR11, é o UBS BR Recebíveis. É um fundo de CRIs que está chegando a 2 anos de existência e está fazendo agora a sua 6ª emissão de cotas. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, aqui é da página principal do Clube FII, basta a gente botar aqui o código ou um pedacinho do nome também serve e a gente já vai direto para a página principal do fundo. E aqui a gente já viu algumas informações. Ele é do segmento de recebíveis imobiliários, conforme a gente já mencionou, né, o que é chamado de fundo de CRI também no jargão do mercado. O IPO dele foi em outubro de 2017, então a gente está gravando isso aqui em dezembro de 2019. O fundo começou as negociações em janeiro de 2019, de 2018, então ele está chegando aí a 2 anos de existência. O gestor é o pessoal da BRL Trust, mas tem como consultor o pessoal da REC. Então a BRL Trust é administradora e gestora, mas tem a consultoria do pessoal da REC, que é uma empresa ligada ao grupo UBS. Tá? A gente vê aqui então que o fundo tem aí quase 6 milhões de cotas, e representa 1,22% do IFIX, o que já é uma representação bastante significativa. Quando a gente vê aqui o histórico de cotações, vamos pegar aqui que a gente consegue ver desde o comecinho, a gente vê que a vida dele não é tão longa assim, mas ele vem sempre numa janela aí a um máximo de R$114 por cota, foi o maior fechamento dele. Poucas vezes fechou sequer abaixo de R$100, então uma janela razoavelmente estreitazinha, sem grandes volatilidades no preço. Quando a gente vê o histórico de distribuições, a gente vê que a última distribuição foi de 61 centavos por cota, o que, pelo valor de hoje, de R$ 105,12, no momento em que a gente grava esse vídeo, dá em torno de 0,58% ao mês. Olhando os últimos 12 meses, o fundo distribuiu aí R$ 8,78, o que dá então para a gente 8,36% ao ano. Se a gente pegar aqui o histórico todo, a gente vê que, claro, teve alguns momentos em que o fundo distribuiu R$ 1,50, R$ 1,80, R$ 1,70, mas isso está longe de ser a rotina dele. A gente vê que as últimas distribuições, numa média aí de cerca de 60 centavos, 60 e poucos centavos por cota. Olhando o valor patrimonial do fundo, a gente vê que pelos últimos dados divulgados, que é a referência outubro, no momento que a gente grava aqui ainda não tem a referência novembro, o valor patrimonial da cota está em cerca de R$ 97,00, enquanto o valor da cota está em R$ 105. Então, uma relação de preço e valor patrimonial de 1,08. Um pequeno ágio, mas se a gente pegar todo o histórico do fundo, a gente vê que, na verdade, nos últimos meses ele até trabalhou com ágios maiores. Desde maio ele vem trabalhando ainda com mais ágio. Então, na verdade, ele está, em comparação aos últimos meses, aí, negociando até com menos deságio que o habitual. Quando a gente olha a quantidade de cotistas, a gente vê que, claro, no comecinho dele ele tinha 400 cotistas, porque era um fundo ainda muito iniciante que começou muito pequenininho. Depois esses números foram subindo, 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 e hoje esse fundo está aí com praticamente 22 mil cotistas. Quando a gente olha a liquidez, a gente vê que no mês atual, a gente está gravando isso aqui em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, ele está com um volume médio de 2 milhões, um pouquinho acima de 2 milhões de reais, mas que isso também se alinha com o volume financeiro do mês passado, também aí 2 milhões e 200 mil reais por dia. Então, uma liquidez muito tranquila. Se a gente olhar nos últimos meses, também médias aí ao redor de 2 milhões de reais. Aqui em agosto teve um pouquinho mais, 3,5, mas pulando isso a gente vê que esse horizonte de 2 milhões dia já vem se materializando aí há cerca de 6 meses aproximadamente. Como é um fundo de CRI, não faz sentido a gente falar muito sobre fotos de imóveis nem nada, a gente pode ir direto para os comunicados, para o relatório gerencial do fundo. Quando a gente olha aqui o último relatório, a gente consegue então ter
uma visão do que o fundo de quais foram os últimos movimentos dele, quais são as pretensões. Então a gente vê, conforme já tinha visto, que o patrimônio líquido dele é de cerca de 560, 570 milhões de reais, que não é um fundo pequeno, mas também não é um fundo muito grande. Lembrando que nós já temos fundos aí, fundos imobiliários que batem aí 1 bi de patrimônio. Aqui ele comenta sobre as novas alocações que o fundo fez, as novas compras dos novos CRIs que ele fez ao longo do mês de novembro. Aqui já é o informe com as operações de novembro. Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom. Aqui vem então a explicação de cada CRI. Isso aqui é muito legal. Mostra quem é o devedor, comenta sobre a localização dos imóveis, quando isso é relevante. Então, por exemplo, aqui, que é sobre um centro logístico em Cariacica, no Espírito Santo, que é próximo ao aeroporto de Vitória, há alguns portos. Quem são os inquilinos desse imóvel? Então, tem por quanto o fundo adquiriu, nesse caso desse CRI específico que a gente está olhando aqui, 45 milhões, alguns menores como 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões. Quais são as garantias? E aqui a gente pode ver, por exemplo, um LTV de 40%, um LTV de 63%. Mais à frente eu comento um pouquinho sobre essa questão do que é o LTV, Loan to Value. E aqui a gente vê que o fundo divulgou recentemente um fato relevante, comentando que ele vai fazer a 6ª emissão de cotas. Sem um fundo com cerca de 2 anos de vida, já está fazendo a sua 6ª emissão de cotas. E aqui são os imóveis que ele pensa em adquirir. Inclusive ele já comenta que o CRI número 5 desse planejamento já foi até adquirido. Ele já até adquiriu esse CRI, que é desse pipeline aqui, que é desse planejamento. A gente vê aqui a evolução do patrimônio líquido. Vocês podem ver que o patrimônio líquido dá saltos. Por que são esses saltos? Porque são as emissões. Esse é um fundo que faz captações de recursos com muita frequência. Então ele começou com um patrimônio aqui de, sei lá, 40 milhões de reais, 50 milhões de reais, hoje já é beirando aí os 600 milhões. E a gente vê que ele permanece, sempre que possível, com o capital totalmente alocado em CRIs. Aqui ele mostra os últimos 12 meses. Claro, essas colunas que estão marcadas aqui em cinza mais clarinho foram meses em que o fundo recebeu dinheiro da oferta pública. Então, claro, obviamente esse dinheiro nos primeiros meses, primeiras semanas, fica alocado numa renda fixa, como um Tesouro Selic ou um fundo de renda fixa de baixo risco, enquanto o gestor vai terminando as negociações e as alocações até o fundo ficar plenamente alocado. Mas mesmo entrando esses recursos, a gente vê que nunca caiu abaixo de 60% de alocação nos últimos meses. Então, o gestor aloca muito rápido. Aqui a gente tem o descritivo de cada CRI, o indexador que está sendo usado, qual é a taxa, qual é o loan to value, qual é a duration. A duration seria o prazo médio das parcelas de cada um desses CRIs. A gente vê que o fundo, no começo, ele tinha muitos CRIs ligados a crédito imobiliário, mas hoje ele já tem parte pegada com incorporação, coisas com varejo. Aqui seguem outros tipos de lastro, né? Outros tipos de operação, inclusive incorporação, loteamento, centros logísticos, multipropriedades. Então, a gente vê que ele, apesar de ter começado muito concentrado nos financiamentos, hoje já está muito mais diversificado. E aqui eles colocam o detalhamento de todas as garantias e demais mecanismos de mitigação de risco, ou seja, de redução do risco, de controle do risco de cada uma dessas operações. Então, aqui dá para a gente ter uma boa visão de o que tem de imóvel como garantia, quais são, se esses imóveis já estão construídos, se estão em construção.
se tem fiadores, se os proprietários das empresas que estão tomando esse crédito estão como fiadores ou não, tudo isso dá para a gente ver aqui. A distribuição por indexador, a gente vê que o fundo ele é bastante concentrado em CDI e IPCA, que tomam aqui, falando em redondo, 70% do patrimônio. A gente vê aqui, então, cada indexador, qual é a taxa média, então, do IGPM, é IGPM mais 9,26%, IPCA é IPCA mais 8,58%. Claro, algumas operações vão estar acima, outras vão estar abaixo, mas tirando a média, é isso que a gente vê. Na operação de CDI, CDI mais 2,64%, e por aí vai. A gente vê o que é crédito corporativo e o que é pulverizado. Pulverizado traz uma redução do risco, porque um devedor pode não pagar aquele financiamento, mas o outro paga ou faz um pré-pagamento. Então, isso aqui traz um perfil de risco mais diversificado. Qual é o segmento daquela operação? Como eu falei, se é logística, se é varejo. E ele diversifica inclusive em securitizadoras. Claro, duas aqui dominam 70%, que é a Habitasec e a ISEC, mas ele tem contato com outras securitizadoras, o que dá a ele acesso a muitos tipos de papéis diferentes, já que ele tem contato com todo mundo. Aqui vem a DRE, né, a demonstrativo de resultados de cada mês. Então, quanto teve de rendimento de FIIs. A gente vê que, claro, em alguns meses há valores mais altos, em outros mais baixos, mas uma tendência de crescimento conforme o próprio fundo cresce. Que a gente vê alguns comparativos de rentabilidade também. E aqui a gente vê o histórico das emissões. Eu vou até dar um zoom aqui. Apesar de ser um fundo relativamente novo, ele já está na sua 6ª emissão. E aqui o montante de cada uma delas. Então, pessoal, dessa operação dele, desse fato dele fazer várias pequenas emissões, é interessante observar a estratégia. Ele faz emissões pequenas e faz com frequência. Para que isso? Exatamente para que o gestor não tenha o problema de estar sempre com muito dinheiro em caixa. Ele faz uma captaçãozinha ali de 100 milhões, 250 milhões foi a maior que ele fez, agora está fazendo outra de 100, aloca. Alocou, tem mais operação, surgiu mais negociação, corre atrás do dinheiro e aloca de novo. Dessa forma, o fundo nunca fica com muito dinheiro em caixa, que é sempre o risco de fazer uma operação muito grande, uma captação muito grande. Na hora que você entra, que recebe aquele fundo, aquele capital todo, você tem que começar a correr para alocar, só que às vezes são várias negociações em andamento que podem levar semanas ou meses para poder concluir. Enquanto isso, aquele valor fica alocado no fundo, sem render muito, porque está rendendo ali simplesmente a taxa Selic, porque está num fundo renda fixa ou coisa parecida, e deprime o resultado por cota do fundo. Dessa forma, você mantém o resultado do fundo de maneira mais homogênea. E sobre a variável, o indicador Loan to Value, ele serve para comparar o valor do empréstimo perante o valor da garantia. Ou seja, um Loan to Value de 50% significa que o valor do empréstimo é metade do valor da garantia que está colocada nessa operação, naquele CRI. Ou seja, o imóvel vale o dobro. Um Loan to Value de 30%, quer dizer que o empréstimo vale 30%, né? O saldo devedor do empréstimo é 30% da garantia, ou, lendo de outro lado, a garantia é o triplo do valor do empréstimo. Então isso traz mais robustez. Quanto menor o Loan to Value, maior a robustez da garantia perante o saldo devedor daquela operação. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!